Se você sente que o Microsoft Planner não entrega tudo que você quer e parece que tem funcionalidades que você não conhece, sim, existem 12 funcionalidades que eu vou passar aqui, que pouca gente conhece, que pode ajudar no seu ambiente de trabalho, que pode auxiliar no dia a dia para você produzir mais, tá ok? Então, sem mais demoras, vamos ao vídeo, eu vou ensinar como fazer isso. Valeu! Bom, a primeira funcionalidade que eu gostaria de mostrar é como é que a gente pode abrir o Microsoft Planner no Teams. É possível fazer isso e eu vou mostrar como é que a gente pode trabalhar com o Planner no Teams. Então, abrindo o Teams, o que a gente vai ter aqui? A gente vai ter poder clicar, se você não instalou ainda, eu desinstalei intencionalmente para mostrar para vocês, clicar em Planner, escrever Planner, tá? Então ele vai pegar, listar elas, tem aqui até o Planner Agent, tá? Tem um vídeo falando sobre ele, mas hoje eu vou falar sobre o Planner ali. Então tem aqui, então eu posso pegar, entrar nele, então se eu abrir nele, clicando nele, né? Posso adicionar, então automaticamente eu posso abrir ele, e daí eu posso pegar também, fixar ele. No momento que eu fixo ele, agora ele vai estar disponível sempre aqui, visível para mim no Teams, com uma aba que eu posso selecionar, deixar ele mais para cima, mais para baixo, tá? Posso deixar ele mais exibível. Então o primeiro ponto seria esse. Segundo ponto, tá? Bom, para criar um cronograma, você pode clicar em criar cronograma e a gente vai ter duas opções. Criar um plano básico, que não precisa de uma licença específica, pode ser do Office 365, ele já dá acesso, na grande maioria das licenças do Office 365 já dá acesso aqui no Planner básico, ou Premium. O Premium daí precisa de uma licença específica, essa licença específica pode ser o Planner Plan 1, Planner and Project Plan 3, são as duas licenças que a gente pode trabalhar. Tinham 5, mas ela não está mais disponível, então são só essas duas. Então eu posso criar um cronograma, por exemplo, posso ir lá e criar um cronograma, muitos deles só tem no Premium, tá? Modelos aqui. O modelo que tem aqui de plano de negócio, eu vou usar do básico, tá? Para mostrar algumas funcionalidades. Vou criar aqui, posso vincular ao compartilhamento, eu posso compartilhar com as pessoas, e esse compartilhamento pode ser com um grupo hoje do Teams, o grupo do 365. Então eu posso vir lá e colocar que algumas pessoas vão ter acesso a esse cronograma. Então, vou selecionar aqui, clicar em criar, automaticamente ele cria. E daí a segunda funcionalidade que eu gostaria de mostrar, que é o seguinte, a gente pode pinar, a gente fixa. Então a partir de agora, esse plano de negócio vai ficar exibível aqui em cima. Tá? Eu consigo trabalhar com ele visível aqui sempre e não sair mais. Ok? Então uma funcionalidade que tem, acabou, como eu tinha acabado de criar, ele despinou, mas eu posso ali fixar, eu fixei, agora sim vai ficar mostrando, então eu consigo trabalhar com ele tudo. Então essa é a segunda funcionalidade. Uma outra funcionalidade que eu gostaria de mostrar é como é que cria tarefa diretamente no Teams. Então eu tenho como lá, tem uma tarefa que eu estou conversando com uma pessoa e eu quero criar uma tarefa. Então eu posso vir aqui, tem uma tarefa aqui, ó, a pessoa pediu, até mesmo expliquei alguma coisa. Então eu posso vir, eu já coloquei os textos aqui das informações para inserir. Mas assim, a pessoa vou lá e pedir, vai ter um kickoff, tá, do projeto. Eu posso vir aqui e posso pegar, criar no Planner. Se não aparecer aqui, você pode vir, selecionar e daí vai aparecer neste local aqui. O meu já está aparecendo criar no Planner porque eu já testei, e crio de vez em quando por aqui, então já está lá disponível, tá? Então eu tenho aqui, posso criar, colocar atividade. Se você não colocar nada, ele vai vir o próprio texto que estava ali já. Ok? O texto aqui. Então eu posso pegar e só selecionar, ou mesmo já criar com um nome específico, eu queria colocar. Aqui, pronto. E daí eu posso pegar e daí definir qual o cronograma que vai estar do Planner, vai estar lá disponível. Qual o plano. Então, a gente pode também inserir aqui o assignment para colocar uma pessoa responsável pela atividade. Posso selecionar, por exemplo, eu, ou posso selecionar outra pessoa, ok? Então, vou lá selecionar o Márcio, por exemplo. Daí eu posso pegar, selecionar uma data de conclusão dessa atividade e criar. Na hora que eu crio, o que acontece? Ele vai criar essa atividade e também vai postar aqui no chat,
já é a própria atividade. E daí a pessoa consegue enxergar a atividade, clicar nela e enxergar quem que está responsável dela, tudo, ok? E enxergar tudo isso. Enxergar as atividades e como é que tá. Então tem isso. Eu posso trabalhar com as atividades aqui, uma a uma. Então essa funcionalidade de criar tarefas do Teams num projeto específico. Ele já carregou para cá porque eu determinei ali que é para esse projeto. Um outro item interessante também é criar labels, tá? Criar rótulos. Então eu posso vir aqui, selecionar e definir um rótulo específico para isso. Então eu posso rótulo aqui selecionar e deixar lá em vermelho de repente. Faz parte da TI. Selecionei TI, automaticamente agora o layer ficou desse jeito. Posso também selecionar outro, então posso ir lá, de repente, atividades de gerenciamento de projeto. Então posso vir com outro tipo, posso selecionar isso aqui. Então pode ter lá um rótulo e a partir disso eu consigo trabalhar com esses rótulos, isso é uma outra funcionalidade. Eu também posso enxergar esses rótulos de outra maneira. Então posso vir aqui e agrupar pelos rótulos. Então conforme eu for criando esses rótulos, eu posso ter lá aqui a exibição de todas as tarefas, cada uma delas ali pelos rótulos, agrupado. As tarefas de TI, as tarefas de gerenciamento de projeto e assim sucessivamente. Então essa parte é a parte de rótulos, tá? De layers. Um outro ponto interessante é a parte de calendário. Eu posso selecionar calendário aqui e se eu estou com um planner básico, ele não consegue agrupar atividades, onde termina uma atividade, depois começa outra, as dependências entre elas. Porém, o que eu consigo fazer é colocar no calendário as atividades. Essa atividade vai ser no dia 17, sai no 18, essa também no dia 18, depois 19, depois eu consigo ir colocando as atividades dia a dia e determinando isso. E se alguma tarefa atrasar, ele aparece em vermelho já de cara aqui, ok? Então eu consigo enxergar o que está acontecendo aqui, as atividades no calendário. Também é outra funcionalidade que é interessante, que poucas pessoas usam, essa parte de calendário. Um outro item interessante é atualizar status no Kanban. Então eu consigo clicar em quadro e eu consigo enxergar ali no Kanban, por exemplo, em buckets. E daí eu consigo ver as atividades em cada etapa, pode ser, porém eu quero mostrar por status, tá? Por status. Por status eu consigo pegar e atualizar a tarefa. Então eu consigo vir aqui e dizer, ela está 50% concluída, está em andamento. Eu consigo ver aqui, ele já vai mostrar atividades em andamento. Agora não, ela já foi concluída. Daí eu pego, seleciono aqui e enxergo as tarefas que foram concluídas. Consigo ir trabalhando e dando andamento nas atividades. Posso também fazer assim, concluindo as subatividades, ou mesmo concluído aqui, ele já vai jogar para cá. Então, outro jeito de trabalhar com as atividades e dando andamento a elas é através dos status, ok? E também eu gosto bastante de usar essa aqui de data de conclusão. Então, eu consigo enxergar o que está para hoje, o que está para amanhã, é outro jeito, um pouquinho diferente desse aqui. Bom, acho que uma coisa que vocês podem fazer que é bem interessante é vocês comentarem quais desses itens que eu estou passando aqui que vocês utilizam, qual vocês não conheciam, informa aqui nos comentários. E se tiver alguma funcionalidade que vocês usam e que pouca gente usa, coloca nos comentários, de repente a gente faz um vídeo novo, tudo. Ali os comentários eu sempre respondo, se tiver alguma dúvida, coloca ali que eu respondo, fique à vontade. Eu gosto bastante dessa parte de comentário. E aproveita e dá o like, tá? Próximo item que eu vou conversar aqui é sobre converter os itens em checklist em tarefas. As atividades aqui, e eu tô com atividades que tem checklist, que são esses itens daqui, eu posso pegar e converter isso em tarefas. Como é que eu faço isso? Vou lá e clico em mais aqui, e automaticamente essa subatividade, esse item de checklist, de lista de verificação, automaticamente viram uma atividade. Foi isso que aconteceu aqui. Então eu consigo agora trabalhar com ela. Então eu subi ela de nível. Então eu consigo fazer isso. Tá? Então eu consigo determinar uma data por aqui, já, ou mesmo no quadro aqui, poderia estar fazendo isso. E consigo ir trabalhando, subindo essa atividade de nível. Então clicando nela aqui, a gente consegue... Opa, deixa eu pegar outra aqui. Aqui
vir e colocar no mais, daí ele sobe aqui como uma nova atividade. Então essa é uma funcionalidade que pouca gente conhece. Um outro item que é interessante também, eu uso muito no To-Do as tarefas, mas também a gente pode enxergar por aqui. Pode enxergar no Outlook todas as tarefas, tarefas de e-mail, tarefas que vêm privadas, que são do próprio Outlook, você vai escrevendo lá, tarefas de Planner. Então, misturado todos aqui, você tem todas as atividades. Essas são minhas atividades do dia, por exemplo. Posso classificar por status, por exemplo, enxergar o que está pendente hoje, trabalhar com elas, tudo. Também enquadro, né, o que está em andamento, o que está a ser realizado, o que já foi concluído hoje. Posso clicar em cada atividade, enxergar ela. Se ela for do Planner Premium, não dá para editar, mas você pode clicar aqui, daí ele vai conseguir editar. Então, meu dia é bem interessante. E do mesmo jeito que tem meu dia, tem minhas tarefas também. Opa! Deu uma falha aqui, deixa eu voltar para cá. Ele vai carregar de novo aí, carregou, tá bom. Eu já fiz isso com alguns softwares, funciona. Às vezes, o Copilot não aparece algumas funcionalidades que eu quero. Por exemplo, na hora que eu estou trabalhando com o Copilot, eu tenho aqui o Opus, que eu gosto muito de trabalhar. Às vezes não aparece. O que eu faço? Eu reinicio ele. Venho aqui, tarefas, eu reinicio o serviço, automaticamente volta a funcionar. Fica como dica aí. Isso é bem funcional e funciona bem se você fechar o serviço mesmo. É como se fosse reiniciar a máquina praticamente, mas é bem mais rápido do que reiniciar uma máquina. Então eu consigo trabalhar com minhas tarefas também. Um outro jeito de trabalhar, né, meu dia, é minhas tarefas. Mas aqui não vai mostrar somente do dia, vai mostrar do dia seguinte, tudo. Eu consigo enxergar todas as atividades, tanto num quadro como numa grade. Enxergar todas as atividades, quem está em andamento, mas eu gosto bastante de usar no meu dia. Funciona bastante mesmo em quadro ou em grade. Um próximo item que a gente pode fazer é compartilhar o link de uma tarefa para alguém, tanto por e-mail ou pelo Teams. Posso vir num cronograma, selecionar uma atividade e daí eu posso pegar e copiar esse link da tarefa. Na hora que eu copio esse link da tarefa, eu venho e coloco para uma pessoa, automaticamente, se a pessoa clica nessa atividade, já vai abrir o cronograma, tá? Eu consigo enxergar essa atividade. Então, vim aqui na atividade que ele está falando. Tá? Então, você vem aqui, só um instante. Opa! Planner. Selecionar uma atividade. Copiar a tarefa, eu copiei o link. Copiar a tarefa. Ele copiou a tarefa, eu venho aqui, daí ele abre a tarefa especificamente. Essa é a ideia, ok? Então, enxergar todas as tarefas aqui e enxergar o que tem ali. Próximo item, chat. Então, tem como entrar. Esse item é novo, não é tão escondido, mas é interessante de trabalhar com chat. Mas a gente pode trabalhar com chat de um pouquinho diferente. A gente pode escrever o arroba e as pessoas que estão trabalhando nesse projeto, que fazem parte com quem eu compartilhei, eu coloco aqui, escrevo para a pessoa e automaticamente ela recebe no Teams uma mensagem. Teste de mensagem. Então, automaticamente ela vai receber e ela pode pegar e falar. Então, o arroba é, portanto, que a pessoa faça parte do projeto, tá? Você tem que compartilhar com ela. Se eu não compartilhar com ela, por exemplo, Giovana. Posso colocar para Giovana também e para Natália. Então, automaticamente as duas fazem parte do projeto e automaticamente eu consigo colocar para elas aqui. Eu consigo vir com a Natália e colocar teste de mensagem. Vai aparecer para ela essa mensagem. Essa é a ideia. Bom, é isso. Próximo item. Exportar para Excel. Eu posso pegar e exportar para Excel. Então, eu posso vir aqui e clicar em exportar para Excel. Automaticamente vai ter aqui esse arquivo, eu posso abrir ele, então eu abro esse Excel e consigo enxergar todas as tarefas. Então eu tenho aqui as tarefas compartilhadas, dados consolidados, as metas, os buckets, todas as informações dos usuários, todas as informações que estão aqui disponíveis do projeto já está aqui. Então eu trago as informações do projeto para cá
Então eu consigo trabalhar um pouquinho com isso no Excel, exportando isso daí. E o último item que a gente tem é como é que a gente pode transformar. Às vezes a gente tem reuniões e aparecem tarefas lá no looping. Essas tarefas são de planner. E eu posso transferir ela de um planner para o outro. E eu vou mostrar como é que funciona isso. Essa transferência do looping ali, tarefas do looping, para uma tarefa do planner de um cronograma já existente. Então o que acontece? Eu vou entrar aqui, vou entrar num planner aqui que eu criei exatamente para fazer esse teste, para mostrar para vocês isso daí. Então, primeira coisa, quando eu estou com um looping, eu posso vir e, quando eu crio essas tarefas do looping, elas são vinculadas com o planner, elas são tarefas do planner. Eu posso clicar abrir, e daí eu estou abrindo as tarefas do planner desse looping. Então ele aparece exatamente o mesmo nome que está aqui, ó. E daí eu tenho as tarefas aqui. E daí eu posso transferir ela. Então eu posso mover a tarefa. Eu movo de um planner para o outro. Pode vir. Esse que a gente criou para testar, posso vir. Ele vai avisar para mim que se ela não estiver nesse cronograma, ela não vai aparecer. E algumas informações não vão ser migradas. Por exemplo, se tiver alguma informação de IA aqui dentro, se eu for lá e cliquei e criei as atividades, quer dizer, e tem informações de IA aqui dentro, daí não vai ser transferida. Bom, vou lá, mover isso, mover lá para o plano, vou dar um mover, automaticamente sumiu aqui, porém agora apareceu aqui. Opa, aqui. Então tá aqui, então eu consigo enxergar essa atividade e trabalhar com ela, detalhar um pouquinho mais, tudo, definir rótulo e trabalhar com ela já no planner correto, tirando do loop e colocando no planner já pré-existente. Bom, então agora eu queria saber de vocês, quais desses itens aqui, aqui, tá? Vocês utilizam, tá? E quais vocês não utilizam. Então se você puder colocar no comentário qual que você usa, qual que você não usa, a gente conversa um pouquinho a respeito disso, tá ok? Então, obrigado por ficar até o final e até logo!